E nós vamos ler juntos, rapidamente, o Salmo 84. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3 e... Quão amáveis são os teus, Senhor, a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do... E o meu coração e a minha carne clamam pelo... Continua, até o pardal e a andorinha, onde eu ponha, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu, bem os que habitam, louvar-te-ão. Bem-aventurado o homem cuja força, em cujo coração, que pelo vale de Baca de lágrimas faz dele, enche, vão cada um deles em Sião, perante Deus. Pode passar. Senhor dos exércitos, escuta, inclina os ouvidos, ó Deus. O verso 9, olha, ó Deus, o escudo e contempla. Isso aqui é um pedido. Verso 10, junto, igreja, porque mais um dia do que 1000 está à porta da casa de Deus, a habitar nas dos ímpios. Verso 11, porque o Senhor Deus, Ele é o quê? O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam. Agora toda a igreja junto, o último. Senhor, bem-aventurado o homem em quem pode glorificar a Deus? Aleluia, glórias a Deus. Santo, santo é o teu nome. Quem lembra de um louvor aqui que é o Salmo 84? Só que tem mais de 30 anos. Agora você vai derrubar sua idade. Conhece, Márcio? Vamos cantar junto? Quem conhece esse louvor aqui? Quão amáveis são. É o Salmo 84. Senhor dos exércitos. A igreja conhece. Diga. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Só o refrão agora. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Deus meu. Olha o que o peregrino encontrou. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Deus meu. Glória a Deus. Aleluia. Sente-se, querido. Nós estamos passando por um momento de guerra, crise. Ontem Israel foi atacada na madrugada, sempre a guerra começa. E o Leonardo Silva é a pessoa que mais leva pessoas para Israel. E ele estava falando assim: pastor, vamos comigo em abril, vamos comigo em junho, tem uma caravana para Israel. Aí eu falei: Leonardo, como é que eu vou para Israel? Jesus está voltando, está vendo que está em guerra. Ele falou: não, você vai para pregar para a gente lá no Mar da Galileia, a gente patrocina a sua ida. E aí eu estava até comentando ali com os meninos, e aí o Rubens falou assim: pastor, a gente está para ir para Sião de verdade, né? Lá direto para Sião do céu, porque Jesus está voltando, igreja. E nós cantamos isso aqui. Nós sentimos uma saudade da eternidade. Nós sentimos uma saudade do céu.
nós sentimos uma saudade da casa de Deus. Irmãos, isso não é teu, isso aqui não é algo intencional, mas sentir saudade da casa de Deus é algo que Deus coloca no nosso coração, é o nosso chamado, é inerente a nós. E o Salmo 84, ele vai falar de um cântico de um peregrino apaixonado, alguém que ama a casa de Deus, alguém que está totalmente com saudade, né? Lutero e alguns outros teólogos, como Spurgeon e Calvino, eles atribuem esse salmo naquele momento que Davi, ele foi traído por Absalão, e ele estava ali, né, longe do templo, dos átrios, do altar, mas a Bíblia, né, essa tradução, ela atribui aos filhos de Corá, ou aos filhos de Coré, esse salmo, e ele fala de uma saudade de Deus. E interessante, que eu acho que eu cito isso no meu livro, o Burnout, de que existia lá na década de 40, todos sabem quem foi Billy Graham, e nessa época existia, junto com o Billy Graham, eu já falei algumas vezes isso aqui, e eu lembrei esta manhã, e Billy Graham, ele tinha um amigo que estava ali, irmãos, pregando o Evangelho, um amigo cheio da presença também de Deus, esse homem altamente intelectual, encharcado da teologia bíblica, e eles ali pregavam em grandes ginásios. Ele chama-se Charles Templeton, eu não sei se tem a imagem deles aí. Era esse homem que ao início ali da sua carreira com Billy Graham, eles enchiam um ginásio, e eles pregavam para uma multidão, e choravam junto, Deus curava, e ele está tendo essa foto aí com o Billy Graham, e aos poucos ele foi estudando algumas interpretações, foi traduzindo algumas teologias de interpretação, e a teologia, irmãos, acreditem, mal aplicada, às vezes nos afasta de Deus, e ele foi, algumas interpretações que ele não conseguia mais, né, devido ao muito estudo, ele foi se afastando da casa de Deus, ele foi deixando a casa de Deus, e Charles Templeton, ele foi se afastando, e ele se tornou agnóstico, ele se tornou um ateu, aquele homem de Deus, que enchia ginásio, aquele homem que estava na casa de Deus, irmãos. E eu quero que você sinta um prazer hoje, de estar na casa de Deus. A minha esposa, ela fala que se eu pudesse, eu morava aqui, né? Eu sinto um prazer de estar na casa de Deus. Eu não entro aqui nessa igreja, às vezes eu venho aqui 3 vezes por dia, e as meninas que fazem aqui a mídia, a nossa equipe aqui trabalha aqui, toda vez que eu entro aqui, eu dobro meu joelho ali, eu dobro meu joelho lá no gabinete, eu dobro meu joelho, Deus sabe disso. Eu não entro um dia nessa casa sem dobrar meu joelho e agradecer a Deus pela presença. Não é a parte geográfica, não é o templo em si, mas isso aqui simboliza para mim a presença de Deus. E ele se tornou agnóstico, ele já se tornaram ateu, a fé dele foi esfriando. Tome cuidado com isso. E ele chegou a escrever um livro, e acho que ele lançou esse livro lá por volta de 1992, Farewell to God, que é mais ou menos uma tradução dizendo assim: adeus, adeus. Esse homem se despedia agora da presença de Deus, agora ele se despedia das coisas de Deus, e ele se tornou um teólogo investido, né, falando das coisas de Deus. Mas o tempo passa, e já no final ali da sua vida, ele foi numa entrevista, e o repórter pergunta assim para ele: Templeton, pastor Templeton, quem é Jesus para você? O que significa Jesus? Ele fala assim, antes da sua morte, ele fala: Jesus foi a pessoa mais maravilhosa que eu conheci. Jesus foi a pessoa mais maravilhosa, Cristo, que eu conheci. E aí ele fala assim, no final da entrevista: e eu sinto saudades de Jesus, eu sinto saudades dele. E faleceu, não sei se voltou
para Deus ou não. Não tem histórico nem livro que fale sobre se ele voltou, mas ele sentia saudades da casa de Deus. Então, muitas das vezes isso que você sente é o que o salmista, o peregrino, esse salmo de peregrinação, é justamente isso. Esse salmo ele vai falar de quão amáveis são os tabernáculos, quão maravilhoso é o tabernáculo de Deus. Este salmo ele não exalta o templo em si, a parte geográfica, mas esse salmo ele exalta o Deus do templo, o Deus que está presente aqui na nossa vida, que nos dá ali o fôlego de vida, que nos dá o emprego. Não é sobre nós, a nossa vida não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre a volta dEle, é nós entendermos que Jesus vai voltar, e nós temos duas saídas, nós temos duas escolhas. Nós podemos nos tornar agnósticos, eu não acredito no Evangelho, eu não acredito, eu me torno um ateu. Ou você acredita em Deus e na eternidade. Isso nós podemos escolher. O que nós não podemos escolher é se existe um inferno ou um céu, porque isso de fato, irmãos, existe. Existe um inferno, existe algo que é justamente a ausência de Deus. Quando o coração aperta e quando esse homem estava longe dos caminhos do Senhor, sabe o que ele sentia? Essa dor, esse vazio, é quando nós nos distanciamos da presença de Deus, é quando nós nos distanciamos da casa de Deus. E o fim de tudo isso, irmãos, a eternidade no inferno, a eternidade naquele lugar, onde as coisas não passam, o tempo não passa, não existe água. Você olha para as parábolas ali, do rico e do Lázaro, você vai ver aquele homem, olha, eu quero um pouco de água, me traz um pouquinho de água, fala para ele, para o Lázaro trazer um pouquinho de água, e não tem água para matar a sede, não tem luz, é um sofrimento eterno. E o salmista ele está com saudade da casa de Deus. E a ceia, eu digo para você, ela não é um ritual. E a Santa Ceia, para nós, irmãos, não é, a casa de Deus não é um ritual, é a necessidade da presença, é a necessidade de comunhão. Nós sentimos essa necessidade. Deus, eu vou para a Santa Ceia hoje, eu tenho essa necessidade, eu tenho essa saudade no meu coração do céu. Coloque por gentileza aí o verso 1. E o verso 1 ele começa dizendo assim, o desejo pela presença, e fala, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O termo amáveis comunica algo profundo, quão maravilhoso, quão algo profundo é, Senhor, os teus tabernáculos. A maturidade espiritual não se mede por cargo, não é o meu cargo que me faz uma maturidade espiritual. Existem muitas pessoas que têm cargos altos, eles são presbíteros, diáconos, pastores, mas não têm maturidade espiritual, porque a maturidade espiritual não se mede por cargo, mas pela vontade, mas pelo apetite pelas coisas reais de Deus, pelos atributos reais de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Então tome cuidado com isso, porque às vezes a gente coloca, olha, o presbítero vai orar por mim, mas se o pastor fulano de tal orar por mim, mas eu te pergunto, tem sede de Deus, os atributos de Deus, existe uma maturidade de Deus em relação àquilo que intrinsecamente essa pessoa sente? Mas eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você reflita, por que você ama a casa de Deus? Por que, pastor Wilson, por que nós amamos a casa de Deus? Primeiro aspecto, diga comigo, porque aqui é um lugar de adoração. Querido, aqui não é um lugar de autoajuda, eu não venho aqui para te motivar, não, eu não posso fazer isso, eu tenho um compromisso de tentar levar o meu rebanho ao céu. Aqui não é um lugar que eu vou ler talvez um livro de autoajuda e pedir para você levantar a mão, vai para a direita, vai para a esquerda, não. A casa de Deus é um lugar onde nós adoramos, a casa de Deus, aqui nós recebemos bênção, recebemos cura, recebemos, irmãos.
Eu tenho depoimentos ali, está ali um milagre ali, está sentado ali, o Samuelzinho está sentado ali, um milagre de Deus, centenas de coisas que Deus pode fazer, mas não venha para a casa de Deus, porque o pastor está dizendo, olha, venha pegar uma chave, venha pegar seu apartamento, venha pegar aqui o seu carro, o seu novo, não irmãos, isso é imaturidade espiritual. Venha para a casa de Deus oferecer o seu melhor, a sua adoração. Nós estamos aqui para oferecer o nosso melhor. Senhor, recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, o meu louvor. É para isso que nós estamos na casa de Deus. Então, em primeiro lugar, o que é que nós viemos fazer aqui? Adorar. Por isso, não fique de boca fechada. O ministério de louvor, ele ensaiou. Esses meninos estão em jejum. Esses meninos ontem estavam em reunião, orando. E aí o ministério de louvor vem aqui, quão amáveis são os teus tabernáculos, louvar, e o irmão às vezes está assim, quando é que vai acabar esse louvor? Nós viemos para a casa de Deus para adoração, buscar a Deus, o anseio por Deus. Segundo aspecto, além da adoração, nós viemos aqui para a casa de Deus pela instrução. Diga comigo, instrução. Queridos, aqui na casa de Deus é lugar de instrução. Nós pegamos a palavra, tentamos interpretar a parte onde Deus nos ensina. Não é autoajuda. A casa de Deus é onde nós temos a instrução, onde nós mudamos a nossa cosmovisão, onde nós mudamos o nosso pensamento, onde Deus traz um direcionamento para nossas vidas, para o nosso trabalho. Na casa de Deus tem instrução, irmãos. A Bíblia, ela é plena e completa de instrução. Eu lembro de Isaías, que quando ele entra na casa de Deus, lá no Isaías capítulo 6, quando ele entra no santuário, quando ele entra na presença no santuário, ele teve uma visão que mudou totalmente a sua cosmovisão, ele mudou totalmente a sua forma, o seu ministério foi uma bênção. Na casa de Deus, nós recebemos instrução. Eu lembro do Salmo 73, Asaf, ele estava em crise existencial. Irmãos, quantos de nós às vezes, na segunda-feira, na terça-feira, entramos em crise, parafuso, Senhor, eu estou confuso, Senhor, eu não sei mais que direcionamento. Às vezes o burnout, o cansaço, ele distorce a nossa visão. Às vezes nós estamos tão cansados, e fazemos que nem Elias. E Asaf estava assim. Por que Elias, pastor? Porque Elias, ele vai para o deserto para fugir do ataque do rei Acabe e de Jezabel. Ele estava fugindo. Quando ele chega lá, Elias estava tão cansado que ele fala assim: Senhor, basta, tira a minha própria vida. Um profeta confuso. Mas Elias era um homem de Deus? Era um homem de Deus. Mas ele estava cansado. Às vezes, querido, você está só cansado. Não desista. Às vezes você está em burnout, você está esgotado. E Deus, ele quer te trazer de volta a águas de descanso. Ele quer te trazer de volta a águas tranquilas. Ele quer te trazer de volta ao lugar. Ele quer te reposicionar. Deus reposiciona. Olha, o que tu está fazendo na caverna, Elias? O que você está fazendo nesta caverna do cansaço? E aí Deus manda um terremoto. Aí Deus fala: olha, eu não estou no terremoto. Às vezes a nossa vida agitada. Aí Deus manda um fogo. Deus fala: eu não estou no fogo. Deus manda um vento. Aí depois Deus manda uma brisa suave. E Deus estava naquela brisa suave. E Deus reposiciona: olha, volta, Elias. Eu ainda tenho um mistério contigo, ainda não acabou. Deus está dizendo para alguém: calma, ainda não acabou, aleluia. Você só está cansado. Asaf estava cansado. Do que, pastor? Asaf olhava a prosperidade dos ímpios. Ei, você está olhando a prosperidade do ímpio e está ficando com inveja? Asaf também. Aquele homem, outrora, irmãos, aquele homem era que nem o Márcio Heraldo, era o Asaf Heraldo lá deles. Era o Márcio aqui, que regia o coral, um homem erudito nas partituras. E Asaf entrou em parafuso. Senhor, ele começou a olhar para o lado, pela janela
da sua visão, ele começa a olhar e ele vê a prosperidade dos ímpios, e ele começa a fazer a comparação. Ora, se a internet não faz isso conosco, e a gente começa a olhar ministérios, a gente começa a olhar a vida do fulano e ciclano, e a gente começa então a comparar. Deixa eu te falar uma coisa, e eu quero que você aprenda isso nessa manhã. Deus está falando com você. Você não é os seus resultados. Você está confundindo a sua identidade com os seus resultados. Eu vou repetir novamente aqui. Você não é os seus resultados. Elias estava achando que ele ia ganhar Israel, que todo mundo ia se dobrar a Deus Todo-Poderoso, mas Deus frustra Elias, porque Elias estava com uma expectativa. Quando ele fez o prodígio lá, o fogo cai do céu, e agora Elias, ele gera toda uma expectativa, mas Deus não age conforme as nossas expectativas. Então, lembre-se disso, você não é seu resultado, porque se você achar que você é o resultado, você começa a errar, você começa, muitas das vezes, a ter derrotas. Pastor, crente tem derrota, tem aflição. Neste mundo vocês vão passar por aflição, assina Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos passar por aflições, Flávio, mas você não é esse problema. Deus está dizendo para alguém: você não é essa doença, você não é essa traição que alguém fez contigo, você não é essa depressão, você não é, a tua identidade chama-se Cristo Jesus, você é aquilo que Cristo Jesus te chamou para ser. Você não é essa crise, você não é esse problema, você não é esse conflito, você não é, querido. Pare de achar que os teus resultados é a tua personalidade ou a tua identidade, pare de achar isso. E Asaf, ele resolve isso. Nós estamos falando aqui de que a casa de Deus é a casa da instrução, e eu estou te dando algumas instruções aqui. Adoração, instrução. Asaf, quando ele olhou para a gordura, ele olhou a veste do ímpio, ele olhou até para a saúde, e falou: olha, os ímpios, eles têm uma saúde impecável. E às vezes nós entramos em parafuso: Senhor, eu jejuo, eu não estou nem tomando o irmão Jairo, é o Monjaro, tá, irmão? Estou brincando. Eu estou jejuando mesmo, Senhor. E agora, eu olho aqui para o ímpio saudável, eu olho aqui para o ímpio prosperando. Será que Deus não faz justiça? Será que Deus, Ele é realmente juiz? Será que Deus está vendo? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você um dia pensou assim, se você comparou, se você já se comparou com o ímpio, já se comparou com alguém, porque essa pessoa, irmãos, lá em Gálatas 6,7 diz que com Deus o homem não pode brincar. Tudo aquilo que ele planta, ele vai colher. Asaf, ele resolve esse problema quando ele entra no santuário, Salmo 73, e a Bíblia diz que quando entrei no santuário, eu lembrei que o fim dos ímpios, eu lembrei do fim deles, eles são como a erva do campo, que hoje estão presentes e amanhã é lançada fora. Então, você não é ímpio, o teu fim vai ser muito diferente, aleluia. Deus tem uma eternidade para você e para sua casa, Deus tem uma eternidade no céu para você e para sua família, aleluia. Eu quero que você imagine Asaf agora caindo em si, como se fosse o filho pródigo, mas eu lembrei do fim deles. Calma, Deus está trabalhando, querido, não queira ser o hino da vingança. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, deixa o ímpio para lá. Deixa que Deus, Ele não trata com a multidão, Ele trata de forma individual. Quem entendeu isso, diga amém. Não fique assustado não. Primeiro, diga comigo: adoração, instrução e diga comunhão. Meus irmãos, é bênção nós estarmos na casa de Deus. Por quê, pastor? Porque aqui nós encontramos amigos, aqui nós encontramos pessoas, e irmãos, Deus sabe disso, eu amo estar com pessoas, eu amo estar com meus irmãos, eu amo,
eu chego ali, e aí chega ali o pastor Paulo, e aí alguém fala, olha, chegou o Cláudio Duarte. Eu falei, quem é Cláudio Duarte, irmão? É o pastor Paulo. Aí o outro fala assim, levanta aí, pastor Marco. Olha, pastor, nós temos um Saul agora na igreja, ele é mais alto do que todo mundo, ele é o Saul. Aí, obrigado, pastor Marco. E nós vivemos esse momento de comunhão. Aqui é quando a gente pega assim e fala assim, ó, a paz do Senhor. Aí o Carlos, paz do Senhor, irmão Carlos. Aí o Carlos chegou ali e estava cantando aqui, eu não sou daqui. Eu falei, eu concordo, você não é daqui, você é meio estranho, irmão. E a gente brinca, a gente ama. A gente está em oração, em concordância. A gente fala, meu irmão, aonde é que você chega que tem uma saudação? Eu cumprimento você com a paz do Senhor. E toque, chama de irmão. Irmãos crentes, parece carioca. Você conhece, eu fui há alguns anos, falei para vocês, cheguei lá no Rio de Janeiro, falei que eu era pastor lá para o taxista. Aí o taxista falou assim, está aqui a minha esposa. Não, o senhor não precisa pagar não. Eu falei, mas como, rapaz? Não, agora nós somos amigos. O carioca ele é assim, o crente ele é assim. Aí depois eu falei que eu gostava de pescar. Falou, ó, hoje o senhor vai pescar na minha lancha. Eu falei, mas você não me conhece. Não, mas hoje o senhor pesca, nós vamos sair para pescar hoje à noite. Aí a Giovana nem deixou essa noite na pescaria eu pescar. Mas nós somos assim. O cristão ele chega aqui, você encontra uma família, você está sem pertencimento, e aqui é bênção por isso, irmãos. E aí, lá no grupo da igreja, olha, eu estou com o pneu furado, alguém tem um macaco aí para emprestar? Alguém tem isso? É bênção. Eu falo para as pessoas, está em Brasília, chegou em Brasília, venha para a casa de Deus, venha fazer parte. Mas, em terceiro lugar, isso, para encontrar-se com seus irmãos. Comunhão dos santos é bênção para a nossa vida. Então, existe um tríplice encontro. Diga comigo, Deus, nós encontramos com nós mesmos e nós encontramos com nossos irmãos. O verso 3, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha os seus filhos. Na Bíblia, o pardal, esse passarinho, a gente chama de passarinho, esse pássaro na Bíblia, ele não tem um valor. E a andorinha, já é um pássaro que ela anda em bando, as andorinhas elas andam em bando. Mas o pardal, que aparentemente não tem nenhum valor, né, lá no sacrifício, ele tem espaço na casa de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que este é o lugar democrático. Nós não podemos tratar de forma diferente os nossos irmãos. Eu quero dizer, igreja, aprenda isso. Aqui é o lugar do pardal, mas é o lugar da andorinha. Aqui é o lugar do branco, aqui é o lugar do negro, aqui é o lugar do rico, aqui é o lugar do pobre, de pessoas que estão precisando de ser abraçado. Mas abrace o rico, mas abrace o pobre. Vai lá, querido, diga, você é muito bem-vindo. Todos devem ser bem-vindos na casa de Deus, porque o altar da casa de Deus, ele é para o pardal, mas é para a andorinha também. Quem pode glorificar a Deus por isso? Como igreja, Deus não faz acepção de pessoas. Quando Davi foi consagrado, Deus ali, ele viu o coração de Davi. Aqueles irmãos tinham pompa, aqueles irmãos tinham hábito de guerra, mas Deus, ele olha o nosso coração, ele olha as nossas motivações. Mesmo sendo Deus tão grande e poderoso, ele não é inacessível. Nós também não podemos ser como igreja. Às vezes nós temos uma geração de pastores, de presbíteros, de cantores inacessíveis. Se o nosso Deus é acessível, nós temos que estender essa comunhão. Nós precisamos estender essa fé aos nossos irmãos, que às vezes já sofrem, pessoas que já sofrem tanto, e aqui chega na casa de Deus é discriminada. Chega na casa de Deus, às vezes a pessoa olha a roupa, olha de cima para baixo. Irmãos, isso fere o meu coração como pastor. Vocês sabem que aqui, onde está a irmã Renilda? A irmã Renilda que perdeu o seu filho para suicídio há um tempo atrás. Onde está a irmã Renilda?
Está ali a irmã Renilda. A irmã Renilda canta. A irmã Renilda dá o testemunho. A irmã Renilda, que é viúva, e nós precisamos, pode sentar, irmã Renilda, que é viúva, ela é intercessora dessa casa, ela é amada nessa casa, e é uma pessoa muito bem sucedida, irmãos, financeiramente. A irmã Renilda tem um apartamento, uma bênção, aqui nessa casa. Aqui ela é bem tratada, ela é viúva, mas ela é bem tratada. Ela perdeu o seu filho, entristeceu, mas nós lutamos junto com ela, nós abraçamos ela, e ela até inventou uma música minha aí. O altar, lugar de sacrifício, adoração máxima, torna-se um lugar de acolhimento e proteção para todos. A Bíblia diz no verso 3 que até os teus altares, Senhor dos exércitos, Deus meu e Rei meu, só para a gente finalizar aqui. Senhor dos exércitos, Rei, mostrando, aponta para Jesus como nosso Rei, mas Senhor dos exércitos mostra a força de Deus. Como é bom nós estarmos na presença, não é no templo físico, mas quando nós temos Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo, nós temos então os atributos, e o atributo de Deus, Ele é Senhor dos exércitos. O que significa isso, irmãos? Ele está acima de qualquer força, as forças armadas, os exércitos, a gente pensa que é a força soberana. Os Estados Unidos mandou 22 F-22 lá para Israel, está lá na base, os melhores caças do mundo estão lá em Israel hoje, esperando novos conflitos para logo mais às 11 horas que iam agora. Mas Deus, Ele é maior do que o F-22, o Senhor dos exércitos é maior do que isso que você está passando. Deus está dizendo para alguém: eu sou o Senhor dos exércitos, os exércitos, as forças do mundo estão abaixo do Deus Todo-Poderoso. Mas para finalizar, altar está no plural ou no singular aí? Teus altares, lembra do tabernáculo do povo que levava a tenda, e depois o templo, lá tínhamos 2 altares, você lembra disso? O altar de bronze que ficava ali na entrada, e aquele altar de bronze era o sacrifício, lá fazia o pardal, lá colocava os cordeiros, aquele primeiro altar, que era naquela entrada principal, no portal principal, o altar de bronze, era um altar de sacrifício. Irmãos, aqui nós vamos relembrar esse sacrifício hoje. O altar do Senhor, a casa do Senhor, é onde nós lembramos do sacrifício do Senhor. Nós lembramos que Ele fez sacrifício por nós, de dar sua própria vida, verter seu sangue. Mas o segundo altar, pastor, nós tínhamos lá onde o fogo não podia se apagar, e era 24 horas o altar aceso, onde representava o que, pastor? Aquela fumaça representava então as orações daqueles que estavam ali no templo, levavam, e eles representavam a oração. Irmãos, eu quero te dizer que Deus ainda ouve a oração feita neste lugar, Deus ainda ouve as nossas orações, o nosso sacrifício, as nossas orações, Deus ainda ouve, querido. Eu encontrei teus altares, o verso 12, só para nós finalizarmos aqui. Vamos ler junto? Fique de pé, igreja. O verso 12, vamos ler junto? Senhor, novamente. Aí vem uma última bem-aventurança: feliz é o homem que em ti põe. E eu quero finalizar, eu comecei com uma pergunta, eu quero finalizar com uma pergunta: onde você tem depositado a sua confiança? Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que se você sente saudades do céu, às vezes nós não conseguimos entender, porque nós somos seres físicos vivendo uma experiência espiritual, né? Nós somos, na verdade, seres espirituais vivendo uma experiência física, e às vezes você fala assim: eu tenho saudade do céu. Sabe por quê? Porque o céu te espera, querido. O céu te espera. Isso não alegra o teu coração? A eternidade, junto com você, a sua esposa, seu filho, a sua filha, sua mãe, seu pai, a eternidade te espera, aleluia. E olha, não deposita a tua confiança em ti. Isso aqui fala da nossa autossuficiência.
No hebraico, essa confiança é humana. E Deus está dizendo assim: olha, feliz, bem-aventurado. E você sabe, bem-aventurado é muito mais do que feliz. É o homem que em ti, Senhor, deposita confiança. Deus está dizendo: talvez você esteja esperando uma resposta no empresário, talvez você esteja esperando num concurso, talvez você esteja esperando e confiou em alguém e essa pessoa te traiu. Deus está dizendo hoje: é hora de eu te reposicionar, meu filho. Coloca essa confiança em mim, coloque e deposita. Deposita, meu filho, esta confiança no Senhor. Deposita a tua confiança totalmente nele. Só Ele pode, querido, fazer algo por você. O homem vai te enganar, a mulher, o amigo, mas Deus está dizendo: vem encontrar os teus altares, vem encontrar os meus altares. Aleluia. Oh, feche os seus olhos, Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontra casa, Senhor, e a andorinha ninho, Senhor. Significa, Pai, que a tua casa, se até o pardal encontra habitação, aqui é lugar de segurança. Aleluia. A casa do Senhor é lugar de segurança, é lugar de nós habitarmos. Não é uma moradia temporária, mas é um lugar de nós habitarmos, Senhor, lugar de habitação. Bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pai, não é um lugar temporário, que eu e a minha casa, Senhor, que Senhor, cada membro desta igreja possa habitar na tua casa todos os dias, porque a tua palavra diz que vale mais, Senhor, um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Deixa eu te falar uma coisa, continue com os olhos fechados. Neste salmo Deus está dizendo: o mundo pode dar riqueza, o mundo pode te dar uma alegria passageira, o mundo pode trazer uma felicidade momentânea, e pode trazer outras 1000 coisas, mas a presença de Deus, aleluia, a presença de Deus vale mais do que 1000 coisas que o mundo pode oferecer. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por nos chamar, e nós sentimos, Senhor, saudade da tua casa. Obrigado porque o Senhor escolheu a nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós estarmos nos teus átrios todos os dias, Pai. Nós não falamos de espaço físico, mas é a tua presença em nossas vidas. Obrigado porque nós entendemos hoje, Pai, que se nós estamos aqui é para te adorar, para receber instrução e para um momento de comunhão contigo. Fica agora conosco neste momento de Santa Ceia, meu Pai, onde nós vamos cercar a tua mesa. Não é um ritual, mas é o anelo, Senhor, por estar em comunhão com o céu. Abençoa todos aqueles que irão agora, Senhor, participar deste momento também. Fica conosco. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome santo de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a Deus Todo-Poderoso. Aleluia.